Aventureiros, eu sou o Luiz e você está no Monstros e Aventuras, seu almanaque virtual de faroeste steampunk. E hoje falaremos sobre o terceiro episódio de Westworld, mais precisamente de sua segunda temporada, A Porta. E antes disso, já dê o seu like, se você curte Westworld, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações do canal, entre no nosso Instagram, Luiz_Multiverso, e sim, bora! Primeiramente, temos a revelação de um outro parque de Westworld, que nos mostra uma Índia do século XIX, ainda comandada pelo Império Inglês, onde as pessoas vivem aventuras lá dentro e só fazem caçadas. O que é lógico, já que, a Índia era um local exótico onde você era conhecido como um palco grande, assim como a África, para várias aventuras literárias do começo do século XIX e do final do século XIX, começo do século XX, além de que você tem a questão da caça e a possibilidade de você caçar animais loucamente sem problema, de coisa legal, já que os animais são robôs, só outra possibilidade de diversão também lá no meio. E aí vemos que na verdade todos os parques foram tirados os limites de violência e que mais do que simplesmente uma ordem para autoconsciência, só a linha de ser tirada a restrição do grau de violência permitido para assegurar a integridade dos visitantes já está fazendo as narrativas e personalidades se modificarem, já que elas podem se estruturar sem ter esse tipo de limitação. E isso aí está ocorrendo inclusive com os animais, já que agora eles podem caçar e matar à vontade e não ter as restrições de sua programação. O que nos leva a pensar que outras criaturas além do tigre, e que aparece lá e que finalmente sabemos de onde veio o bichinho que apareceu no outro episódio do Westworld, a gente pode ver então que outras criaturas podem aparecer lá. Será que teremos um parque com mamutes? Será que a gente vai ter algum animal extinto no meio do processo? E além disso, temos que ver também uma outra coisa que é importante. A gangue do White aparece aí, justamente todos mascarados, gigantescos, vestidos de preto, liderados pela Dolores, que assumiu de vez a personalidade de White. E o que acontece? Toda a narrativa basicamente dessa vez é focada na Dolores, e aquilo que temos é toda a turma da Dolores, sendo ela tentando despertar continuamente a consciência neles. E nesse processo, então, temos a Dolores e a Maeve e o Bernard totalmente despertos. Apesar do Bernard ainda estar meio bugando e transtornado com o processo. E uma série de robôs que em processo de despertar. Um deles é mais diretamente ligado ao Dolores, que é o Ted, que finalmente está desenvolvendo um comportamento que não é simplesmente totalmente submisso a Dolores, o que já é uma coisa interessante. E a Dolores aparentemente está vigiando o comportamento dele. Não sabemos se ela vai respeitar esse comportamento dele, ou se ele saiu dos trilhos, ela vai sair também, já que ela realmente tem planos de conquista e destruição mundial. O que, considerando o que fizeram com ela na série, faz todo sentido. Inclusive, se quiserem entender um pouquinho mais, temos ainda por cima vídeo sobre o episódio 1, 2 e sobre curiosidades de Westworld, uma trilogia também para vocês virem no nosso canal. E o que ocorre? Temos entre esses robôs os robôs do White. Um grupo de capangas com aspecto quase sobrenatural, sombrios, com máscaras cobrindo todo o seu rosto, uma das últimas criações do Ford da última temporada. E a grande pergunta é, qual o real grau de poder e consciência deles? Lembrando que eles são praticamente quase a prova de balas e são extremamente fortes, como mostrado inclusive no último episódio da primeira temporada do Westworld. O que nos leva inclusive a elucubrações sobre a grande arma que pode existir lá dentro. Prosseguindo, Dolores então finalmente encontra o seu pai, só que ele está bugado. Ele é justamente o robô que foi escolhido para pegar e levar as informações para fora do parque, e talvez tenha sido escolhido justamente porque ele é um robô considerado meio que com defeito e numa narrativa menor, então ninguém daria bola para um robô que já tinha dado defeito anteriormente, né, e que quase não influenciaria numa narrativa.
Mas quando o Bernard vai tentar pegá-lo e reprogramá-lo, existe uma coisa importante. Ele está em processo de confusão, ele despertou parcialmente a memória dele com o pai da Dolores e está focado nela aparentemente. 2, ele está confundindo as memórias, isto é, ele está em um processo parcial de despertar da consciência, inclusive semelhante ao da Dolores, só que mais complicado e talvez até travado por essa programação extra que colocaram nele, que é justamente aquilo que estava tentando ser encoberto por essa nova narrativa de coadjuvante que tinha sido programado nele. Temos alguma informação criptografada complexa dentro do cérebro dele e não sabemos o que é. Minha opinião é de algum experimento específico que foi feito dentro do parque. Porque temos informações já sendo roubadas continuamente do parque o tempo todo, né? E não faria sentido a teoria de que ele está com todas as informações do parque dentro do cérebro dele. Inclusive, acho que nem daria para enfiar tudo lá dentro. Mas eu acho que talvez informações essenciais que talvez tivessem sido roubadas lá dentro durante as últimas atualizações, combinado com outros experimentos do parque. Lembrando que nenhum dos cientistas sabe exatamente como o cérebro dos funciona, apenas sabe coisas parciais sobre os cérebros do robô. O único que conhecia tudo era o Ford. Então, isso pega e nos leva a acreditar que talvez dentro dele esteja o segredo para a fabricação de novos cérebros eletrônicos fora de Westworld. Pelo menos essa é a minha teoria. Continuando, temos outra coisa interessante que são os indígenas. A Mive já tinha visto eles uma vez, que quase foi a única aparição deles na primeira temporada, que era o único grupo que tinha algum grau de consciência da existência dos programadores e cientistas, e que inclusive era mesclado na religião. E curiosamente quase não participavam diretamente das narrativas, nem interagiam com os visitantes. E quando ela finalmente encontra novamente, eles são o único grupo de robôs que ela não tem acesso ao cérebro para programá-los. Logo, a grande pergunta é: o que são os robôs índios do Westworld? Temos que ver que, teoricamente, se eles têm a consciência, se eles têm a consciência de que eles são programados por alguém, eles têm um processo de despertar já muito mais antigo do que os próprios robôs que estão com a Dolores, inclusive. E que por algum motivo eles tretaram com a Dolores logo no primeiro episódio sobre como ela devia pegar e conduzir ao parque ou ir para o local sagrado. Será que eles sabem onde fica os tais portões perolados que são comentados no último episódio e que ou talvez mesmo seriam guardiões da grande arma e por isso teriam esse grau de consciência e seriam tão meio que imunes à programação? É uma teoria. Lembrando que o William pegou e fez, e criou e reestruturou o parque como um grande experimento. Apesar que a gente pode ver que talvez desde o início o parque tenha sido um grande experimento para saber como funciona o comportamento e mente humana, pois isso possibilitaria você criar robôs conscientes. E se o William pegou e percebeu essa possibilidade, imagine os experimentos que podem ter ocorrido de controle mental e de manipulação de massa lá dentro. Será que teríamos uma grande arma de controle da mente, na verdade, no final? Talvez não soltando raios, etc., mas talvez alguma outra coisa ligada com isso, ou reprogramação cerebral? Existem múltiplas possibilidades. Aqui, finalmente, temos o Bernard, inclusive, estrelando um pouco, né? E, basicamente, cada um utilizando os seus cientistas para reprogramar seus robôs às suas vontades, né? E, finalmente, temos uma grande batalha entre robôs e humanos, no qual existe quase um empate, e a partir da atitude meio, tipo, de agressiva e conhecimento da Dolores, a gente consegue pegar e ter meio que o bloqueio das ações humanas na ida delas aos portões perolados. Lembrando que isso mostra também que a Dolores ela tá muito mais interessada em si e no seu grupinho do que em Westworld como um todo, né? Então, ela tá bem menos boazinha e, ela mais não é simplesmente a grande líder do Westworld. Não, ela é a líder do grupo dela querendo pegar e assumir o comando de Westworld, talvez do planeta, como é falado anteriormente. Então, finalmente, no final do episódio, a gente tem o aparecimento dos samurais. Vamos ver no próximo capítulo como vai ser, né? Em qual período do Japão feudal, né? Talvez o Japão industrializado ou não, para
ter uma ideia, né? E com isso conhecer cada vez mais os limites do parque, já que até o momento vimos que pelo menos vimos dois parques em duas ilhas diferentes separados por água e que teoricamente temos um acesso via subir mais direto através dos robôs do samurai, já que no outro episódio a gente já teve um acesso aos robôs samurais pelo subterrâneo no final do primeiro episódio de Westworld. Então, digam suas teorias, quais os planos secretos do Homem de Preto, que experimentos estão sendo realizados pela Delos, qual é o conteúdo do cérebro do pai da Dolores. Então, galera, espero que vocês tenham gostado e até mais!